Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar exatamente sobre o clima e sobre o início da safra, que está batendo as portas, deixa o clima melhorar um pouquinho, as chuvas chegarem, se encaixar para que o produtor possa dar início à safra com muita ansiedade e muita expectativa, sem dúvida. Nós vamos agora falar com o produtor rural, direto de Unai, o Regis Wilson Nunes Ferreira, que já está conosco, a quem agradeço a participação. E é lógico, não seria diferente se eu não perguntasse como é que está o clima, o tempo e a temperatura aí em Unai nesse momento. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos seus telespectadores aí, ouvintes. Rapaz, aqui está seco, quente, ventando, né? E com a umidade do ar baixa. Tá um clima meio tenso. Essa tensão, inclusive, chega até o produtor Brasil afora, porque nós temos aí, nessas condições de escolher, plantar no pó, né, ou esperar um pouquinho mais para a chuva se encaixar, né? Mas enquanto isso, mesmo que a chuva chegue em algumas regiões, chove um pouquinho, ainda vai formar aquela casca, né, no solo, e às vezes não é tão ideal para o produtor, né, semear nesse momento, às vezes é esperar um pouquinho. Mas tudo isso passa por aquilo que a gente fala sobre a questão de estar preparado, já se preparar para situações como essa, principalmente quando você trata o solo, né, usa, inclusive, faz o uso de plantas forrageiras, né, entre elas a própria braquiária. É isso mesmo, Regis? É uma ferramenta muito importante, Sérgio. A gente trabalha com isso já há muitos anos, né? E a gente vê que quando você faz um plantio bom aí de uma boa forrageira, escolhe uma boa semente, consegue formar bem uma palhada, você consegue diminuir muito o seu risco, né? O risco no plantio, né? Lógico, você vai ter que tomar cuidado com o envelopamento, mas tirando essa, entre aspas, dificuldade ali na hora do plantio, o restante é muito benefício, né? Você vai ter o solo coberto, a temperatura do solo mais baixo, né? Se a chuva, às vezes, demorar um pouquinho a chegar depois da primeira chuva que você vai entrar plantando, a terra vai demorar mais para secar. Então, a chance de você perder um plantio é bem menor quando você trabalha com uma palhada bem feita. Bom, e de alguma forma, eu vou até aproveitar a tua participação conosco aqui. Você falou exatamente sobre a escolha da semente, né? A escolha da melhor forrageira, e eu citei a braquiária, né? Porque a braquiária, querendo ou não, ela ajuda na proteção do solo antes mesmo de situações como essa, né? Inclusive, nós vimos aí a resistência que ela tem, inclusive, a questões, infelizmente, de incêndios, né? Queimadas que ocorreram recentemente em algumas partes aqui do Brasil. Ela é uma planta resistente, é uma forrageira resistente, né? E ela ajuda muito na conservação do solo, no pré-plantio e também na consorciação, né? Exato. No caso aí, agora em questão, né? Tanto de queimada que está tendo, quem tem uma braquiária bem formada, às vezes o fogo vai passar e vai queimar a parte aérea, não tem jeito, né? Mas o que ela tem de raiz dentro da terra, em muitos materiais, é até mais do que ela tem na superfície. Então o trabalho dela vai estar ali, vai estar feito, né? A braquiária, ela não morre com o fogo. Então ela vai estar ali viva ainda, poucos dias depois do fogo, mesmo sem chuva, ela vai rebrotar. E se você esperar um pouquinho ali, dar as primeiras chuvas para plantar, ela já vai ter porte bom para dessecação e ainda vai formar uma palhadinha ali novamente. Então, entre ter ou não ter braquiária com fogo, é preferível ter, né? É óbvio que o produtor agora tem que ter muita atenção nesse final de período seco, né? Porque está tudo muito seco, as matas, o cerrado, as palhadas, a própria cultura, né? No final agora também, milho, safrinha, pessoal do algodão, o pessoal que plantou trigo, então tá tudo muito perigoso agora de fogo, né? Então, a grande preocupação nossa nesse momento é essa. Bom, ela é resistente e essa resistência se mostra exatamente nas mais variadas aplicações, né, funcionalidades que a gente pode dizer dessa forma, né? Eu tenho observado, inclusive, vi que as raízes elas
vão numa profundidade muito grande, chega até 2 metros no solo. Isso ajuda a entrar água no período de chuvas, né? Vai ser algo importantíssimo também, não? Recentemente agora, cerca de uns 15 ou 20 dias, eu participei de um dia de campo muito interessante aqui no oeste da Bahia, um dia de campo para falar de braquiárias feita por um produtor rural, sem viés comercial, sem nada, onde ele foi muito feliz. Ele abriu trincheiras e pôde mostrar para os demais colegas dele como que fica o solo, né? Como que a braquiária atua no solo. Então, lá a gente pôde constatar raízes a 2,5 metros, 3 metros, que foi o que ele cavou, mas seguramente tinha raiz ali a 5 metros, 6 metros. Então, a braquiária ela faz um trabalho de descompactação do solo, de ciclagem de nutriente, né? Ela vai buscar o potássio, o cálcio, o enxofre, que está em profundidade, e traz para a superfície, para deixar disponível para a planta que vem na sequência, né? Então, é uma planta de serviço. E uma planta com custo baixo, se você for ver, né? Hoje, uma braquiária bem formada, com uma semente boa, de qualidade, vai custar, em muitos casos, menos que um saco de soja. Então, é muito barato você formar um hectare hoje de cobertura, né? É um seguro que você faz ali com preço muito baixo. E você fazendo uma palhada bem feita hoje, você vai ter aí, comparando com uma terra nua que ficou em pousio, 4, 5, 8 sacos de soja a mais por hectare, tranquilamente. Bom, quer dizer que eu fui modesto demais quando eu falei 3 metros, você chegou a falar de 6, 7 metros até, né? Então, a gente pode dizer que o benefício para o solo, para o agricultor, para o rendimento, para as futuras safras, é algo que deve ser considerado na hora do investimento, né? Que você mesmo disse, não dá um investimento com o valor de uma saca de soja, por dizer assim. É isso, e sem contar que, além dela ter a maioria das braquiárias, você vai ter ali entre 6 e 12 toneladas de palha na superfície. E você vai ter, da superfície para dentro da terra, a parte das raízes, você vai ter ali entre 6, 7, 8 toneladas de raiz também. Então, veja, tanto você tem matéria seca na superfície, protegendo da temperatura, segurando a umidade, né? Como você vai ter raiz embaixo, que vai abrir galerias para descer a água, para a raiz da planta também descer, buscar alimento lá embaixo. Vai estar, depois disso, virando matéria orgânica, né? Que hoje é o básico que a gente busca, né? Ter uma matéria orgânica aí na casa dos 3% no mínimo, né? E a braquiária vai ajudar muito isso. Então, assim, é muito benefício, né? Porém, aí é uma coisa que eu estou vendo agora os produtores se preocupando, por isso que eu falei do dia de campo que eu fui, e fiquei muito feliz de ver uma iniciativa de um produtor, porém o produtor não via dessa forma. Então, o produtor ia lá, fiz uma braquiária, joguei uma braquiária lá, e o conceito não é esse, né? A braquiária tem que ser pensada como uma lavoura também, né? Tem que partir de uma semente de qualidade, tem que plantar ela bem plantado, cuidar bem cuidado, que ela vai dar resultado, né? Mas para isso você tem que tratá-la como uma lavoura, né? Senão não faz muito sentido. E a gente está vendo que o produtor hoje tem consciência disso, né? Ele está vendo que vale o investimento. É exatamente isso que eu ia abordar contigo, né, Regis? De que tem que ser tratada como uma lavoura mesmo, tem que ser semeada. A escolha das sementes também, porque há uma diferença muito grande de uma braquiária para a região centro-oeste, do sudeste, para o nordeste. São várias braquiárias, né? Há uma única que possa ser eventualmente semeada nesse Brasil afora ou não? A Rusiensis hoje é a braquiária mais utilizada. Primeiro por questão de preço, né? Ela é uma braquiária que fica com um custo bem interessante, mas também porque ela se adapta a diversas condições, né? É uma braquiária fácil de dessecar, fácil de cuidar,
ela nasce fácil, né, uma semente miúda, mas temos muitos materiais também, um pouco mais técnicos, mas que entregam um resultado muito melhor do que ela, e que também se adaptam a diversas regiões do país, né? O piatã, por exemplo, é uma cultivar muito interessante, uma raiz agressiva, ela vai tranquilamente 5 metros, 6 metros. Aqui o que a gente deu conta de abrir, a gente achou a raiz dela. Então, não chegamos no fim. E é uma braquiária que tem um calibre maior de raiz, tem um volume de massa seca de raiz maior do que as outras. Então, ela vai entregar mais matéria orgânica, vai descompactar melhor o solo, né? É uma cultivar interessante. E também tem os pânicos, né? Tem outras cultivares, MG4, Paiaguás. Tem, como você falou, tem para todo gosto, para todo bolso e para toda a tecnologia a nível de Brasil todo. Bom, nós temos acompanhado, inclusive, essa questão toda da regeneração ou volta, né, devolução de parte das áreas degradadas, seja para pecuária com cultivo de braquiária, com alimento, né, braquiária em algumas regiões, e até mesmo para soja, preparação para soja. A gente pode dizer que a gente está acompanhando um momento em que a agricultura regenerativa, a partir da braquiária, está em pleno andamento, Regis? Com certeza, e sem contar também que a braquiária ela é um excelente veículo para você colocar micro-organismos no solo, né? O que a gente faz aqui nas nossas áreas? O biológico que eu quero colocar no solo, eu coloco na braquiária. Que a braquiária ela cria um microclima bem propício para a multiplicação dos fungos benéficos ali no solo. Então, cara, pensando em regenerar o solo, regeneração do solo, a braquiária é fantástica, né? E principalmente se a gente plantar ela numa área irrigada, que aí você pode plantar no período seco, e você vai molhar e ela vai estar fazendo o serviço, ou então se conseguir plantar um pouquinho no final da janela ali, mas que pegue algumas chuvas ainda no final, né, para ter um pouco de umidade no solo, ela vai fazer o trabalho dela. Então, pensando em agricultura regenerativa, é uma ferramenta muito interessante, com custo muito bom, né? E o resultado, então, para vocês terem ideia, aqui nas nossas áreas, isso eu não estou falando em área de outro, nas nossas áreas a gente chegou a ter diferença já de 14 sacas de soja, onde tinha braquiária, para onde tinha milheto, 14 sacas a mais. E é o mesmo material, plantado no mesmo dia, tudo igual. Então, veja que, bem trabalhado, você vê a diferença com braquiária, com palhada ou sem braquiária, mesmo versus milheto, que também faz uma palhadinha, né? E é bom, é melhor do que nada, mas a braquiária tem o seu lugar. Bom, e lógico, para conversão também, peso animal, né? Quando a gente fala sobre braquiária, não é só regeneração, não é proteção apenas, né? Mas é o consórcio, agricultura pecuária também, né? A gente estava falando muito em palhada, mas se você for contar, né, lá o sistema ILP, que dá para fazer uma safrinha de boi, né, que também é um negócio interessante. Muitas regiões não dá para fazer safrinha de milho, né, em sorgo, né? Você pode fazer uma safrinha de boi que vai ter uma rentabilidade interessante. E também, Sérgio, uma coisa que tem me deixado bem feliz é que eu estou vendo que o pecuarista também hoje está valorizando mais a qualidade da semente. Eu tive um caso aqui há poucos dias que o pecuarista me ligou para perguntar sobre semente e trocar ideia. Ele me perguntou o PMS da nossa semente, coisa que até tempos atrás era inimaginável na pecuária, né? O pecuarista queria comprar 20 quilos para jogar num hectare e não queria saber como é que era. Então, essa pergunta que ele me fez aí, qual que é o PMS da sua semente, mostra que as coisas estão mudando. Então, mostra que o nosso trabalho está dando certo, né? Nós estamos na direção correta. Isso eu falo nosso trabalho do setor sementeiro, não falo o trabalho só da RISA, né? O setor sementeiro vem se aprimorando, vem se modernizando, e o pecuarista também está valorizando isso e está enxergando que o caminho daqui para frente é esse, né? Fazer mais com menos, né? Uso racional do recurso, né?
Agora, Regis, para quem não está familiarizado, inclusive eu, né, com essa questão da pergunta feita pelo próprio produtor, o que representa, qual a diferença que saber a respeito desse potencial, né, das sementes faz a diferença? É lógico que você explicou, mas eu gostaria de saber de você, né? O produtor está nos acompanhando agora, ele falou, pô, mas aquela pergunta eu gostaria de fazer, mas não sei exatamente por que eu vou perguntar. Como perguntar sobre essa questão do PMS, não é isso? PMS, peso de 1.000 sementes. Sim. Faz toda a diferença, Sérgio, porque quanto menor o PMS, né, quanto menos for esse número, melhor, né? O PMS muito grande é menos sementes por quilo, né? Então, se eu compro 1 quilo de semente, eu teria X sementes lá puras e viáveis. Dependendo do número, se ele for grande, eu vou ter menos, né? Vou ter 2 vezes, 3 vezes a menos sementes por quilo. Então, eu vou semear menos hectares com aquele quilo de semente. A conta é essa, né? E sem contar que uma semente com PMS mais baixo, você vai ter uma qualidade melhor da semente também, né? Mais sementes por grama, no caso aqui que a gente trabalha com sementes por grama, você vai ter uma semente com um vigor melhor, né? Por quê? Porque você vai ter só semente naquela amostra, né? Naquela embalagem. Você não vai ter terra, você não vai ter gravetos, você não vai ter impureza junto com a semente. Então, a semente, o agricultor ou o pecuarista, ele tem que buscar ela quanto mais pura possível, né? E com PMS adequado sempre. Bom, e quando se fala da fertilidade, os produtores hoje sabem que, eventualmente, na hora da semente, seja para soja, seja para outras cultivares, elas têm que estar em condições adequadas, né? De armazenamento, transporte, armazenamento. O mesmo se dá com as sementes de forrageiras, da braquiária, por exemplo, produzida por vocês, como é que é? Isso é muito importante, né? Na verdade, a semente ela começa no plantio lá atrás, né? Condução do campo. O campo foi feito com uma semente de classe superior, uma semente pura, sem mistura nenhuma, né? Foi bem conduzido o campo, livre de ervas daninhas e pragas. Foi uma colheita bem feita, na secagem, na umidade correta, né? Uma semente que teve uma secagem boa. E dali para frente, ela precisa ser bem cuidada também, ser um beneficiamento saudável, né, sem agredir a semente, que o BS não faz semente, ela só estraga, né? A semente tem que vir boa do campo. E aí, depois que ela está pronta e ela chega na mão do pecuarista e do produtor, é muito importante também o cuidado, né? Separar os lotes para não ter mistura varietal depois que já está na mão do produtor, né? Bem acondicionada, local seco. Semente de forrageira não faz muita diferença ela ser armazenada em área climatizada, né? Ela precisa de um local bem ventilado, seco, né? Não ficar exposta ao sol, não ficar embaixo de lona. É o básico da semente porque ela é um ser vivo. Mas a semente de braquiária ela tem uma tolerância grande assim a intempéries, a variações de temperatura, né? Dentro do normal, né? Nada muito alto nem muito baixo. Bom, é lógico que o produtor ele está esperando, né? Para não plantar no pó, como nós abrimos essa entrevista, para a braquiária também ocorre o mesmo, tem que esperar uma chuvinha, ou então, lógico, se tiver o pivô, melhor ainda, né? Irrigação e tal. Mas ele tem que esperar também, aguenta aí, espera um pouquinho para poder jogar essas sementes também, semear, né? Fazer o plantio como uma lavoura, sementes também de braquiária. Espera um pouquinho o clima melhorar? Eu acho que sim, né? Já dizia minha avó que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, principalmente a gente vem de anos difíceis, né? Esse é um ano onde a gente não pode errar, apesar que a gente não pode errar nunca, mas eu acho que não é momento para arriscar plantando no pó ou sem uma certeza aí de uma chuva, né, bem próxima. Eu não arriscaria, mesmo na forrageira que tem resistência, né? Porque às vezes você vai plantar com a terra muito quente também, você vai correr um risco, às vezes, de não ter o stand que você gostaria de ter, né?
A semente de forrageira, como eu disse, ela tem uma tolerância boa, mas também, né, ela não é, imune a variações de temperatura, solo muito seco. Às vezes você pensa que vai chover em uma semana, demora 20 dias, 30 dias ainda, tomara que não aconteça, né? Mas do tempo, só Deus sabe como é que vai ser, né? É um ser vivo, né? Não vai jogar ali para poder ter uma escaldadura na hora que está germinando, ou até mesmo antes de germinar e acabar perdendo essa mesma semente, esse mesmo investimento, né? Porque não é hora de errar, não, né? É hora de planejar tudo direitinho. Regis, só conta um pouquinho, né? A gente está batendo esse papo, né? Inclusive vou já encaminhar para o final. Você tem já uma experiência de longos anos, né? Conta um pouquinho para a gente a história da Risa, né? Para que o pessoal possa identificá-los e falar exatamente sobre o trabalho de vocês, que não vem de hoje, né? Por dizer assim, muito menos de ontem, vem de muito tempo atrás, né? A história nossa, eu estou na terceira geração da minha família de agricultores, né? A gente sempre trabalhou com cultivo de cereal, um pouco de HF em uma boa parte da minha vida também. Mas quando eu conheci a cultura da braquiária, através de uma outra empresa que a gente tinha uma proximidade com eles, eu me encantei pela cultura e vi, né, pude ver os benefícios que ela traz, né? E decidimos, no ano de 2019, criar a Risa. Na época nem sabia que ia ser Risa, né? Foi uma surpresa para nós essa marca. E graças a Deus conseguimos crescer bastante nesse meio, né? Hoje a Risa é uma grande produtora de sementes dentro do país, né? A gente exporta já para 3 países, né? A nossa intenção é exportar para mais países. Nós somos um fornecedor importante para reembaladores. A grande parte das grandes marcas de semente compra a matéria-prima da Risa, né? A Risa fornece para elas. Então, além de produzir a semente que a gente comercializa para o produtor, a gente fornece também o reembalador. Então, a gente começou fazendo semente para nós. O objetivo, no início, foi fazer uma semente para o nosso uso. Só que a gente viu que, primeiro, precisava de escala para ser viável, então eu tinha que ter uma área maior. E segundo, a qualidade me surpreendeu também, que a gente conseguiu. Eu falei, poxa, eu consigo vender isso aqui para um produtor que vai poder ter uma semente de boa qualidade com custo acessível, né? Então, essa foi a intenção. Então, a história é essa, uma história simples, né, de agricultor, filho de agricultor, neto de agricultor, que decidiu fazer algo um pouco diferente, né, não é muito diferente da agricultura normal, mas que está dando um bom resultado. A gente está bem feliz com o caminho que está perseguindo, né? A Risa, graças a Deus, tomou uma proporção grande. Hoje a gente é bem conhecido aí, Brasil afora, por semente de qualidade, né? E isso me deixa, assim, bastante feliz com o resultado do trabalho que a gente está fazendo. E a gente sabe que isso é só o começo, né? Tem muito a se fazer, tem espaço, né? Não é só a Risa, tem outras marcas também que são boas também, né? Mas nós estamos aí, vendendo para o consumidor final, vendendo para as grandes marcas que vão reembalar e convivendo nesse meio aí com harmonia com todo mundo. O meu cliente também é meu concorrente, mas a gente se ajeita e vai um ajudando o outro, né? E torcendo para que o agricultor também veja e dê valor a uma semente bem feita e que consiga formar uma boa palhada ou formar um bom pasto, né? Exatamente esse é o grande desafio do produtor aqui no Brasil, né? E sem dúvida ele arregaça as mangas, né? Vai atrás e, como você mesmo disse, você é a terceira geração de uma família de agricultores, né? A sucessão familiar, e nesse caso deu certo, e você já para os seus, né, certamente vai fazer o mesmo. Você falou a respeito dessa questão da exportação também de sementes. Hoje vocês estão em quais outros países além do Brasil? A gente faz México, a gente faz Paraguai e Bolívia. Estamos nesses 3 por enquanto, mas a gente pretende ainda expandir um pouco mais aí na questão da exportação, né?
É isso aí. Regis, recado final para o produtor, pecuarista, agricultor, aquele que faz consórcio, que quer regenerar, né, que quer fazer o melhor na produção de alimentos desse Brasil para o mundo. Olha, eu diria para o produtor, né, falando aqui de produtor para produtor, que nós também somos produtores, estamos aí bastante apreensivos, né, um ano difícil, sofremos bastante aí com queimadas também, é um ano bem complicado, mas eu diria que vamos erguer a cabeça, né, vamos seguir, essa é a nossa missão, né, e vamos procurar não se precipitar, né, fazer o plantio consciente, da melhor forma, aqueles que vão plantar no pó, procurar se cercar de todos os cuidados necessários para que façam um bom plantio, mesmo que no pó, os que vão esperar chover do mesmo modo, mas imprescindível, tanto no pó ou no úmido, escolher uma semente de qualidade, uma semente de confiança, com um bom tratamento, né, com uma pureza alta, um VC alto, né, o mais alto possível, e contem com a RISA, né? Estamos aí para levar a melhor solução para cada produtor, para cada pecuarista. Nós temos a solução ideal para cada caso, né? A gente consegue, inclusive, personalizar o tratamento para quem quiser um tratamento diferente, para quem quiser uma semente com VC mais alto. A gente faz o que o produtor pede, né? E o pecuarista pede. Então, o recado é esse. Vamos ter cautela, mas vamos seguir em frente. Esse é um ano difícil, mas não é o primeiro e nem vai ser o último das nossas vidas. Então, vamos em frente, como diz o João Batista, né? É isso aí. Vamos em frente, portanto, conversamos aqui com o Regis Wilson Nunes Ferreira, de Risa Sementes, falando sobre a proteção na agricultura regenerativa, e em breve a gente volta a conversar em outras ocasiões. E traga, quando você fizer visitas como essa que você participou no dia de campo, mande essas informações para que a gente possa compartilhar com outros produtores aqui Brasil afora. Regis, obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço vocês também. Até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez que todas as nossas entrevistas estão nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, né? Estão aí aparecendo as nossas mídias e cada vez mais fortes. Lembrando que também aqueles que ainda não conhecem, ou conhecem ainda o Clube de Assinantes, avise os amigos que o João Batista está aqui fazendo um convite especial para você. Está lá, tecla 19998132915, o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.